A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluias, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, juntos, evangelizando, falando do amor de Jesus, transmitindo a palavra do Senhor. Porque enquanto vocês estão aqui comigo, ouvindo a palavra, vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo, abençoados através da palavra do Senhor. E também a partir do momento que vocês também compartilham, né, a palavra do Senhor, vocês estão também sendo proclamadores do Evangelho, né? Vocês estão enviando a palavra do Senhor a muitos que precisam ouvir, que precisam ser salvos, que precisam ser curados, porque a palavra do Senhor, ela salva, ela cura, ela liberta. A nossa fé, ela é edificada, porque a fé, ela vem através da palavra, do ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, vocês estão aqui comigo nessa caminhada. Desde já, agradeço a Deus em primeiro lugar. E segundo vocês que estão juntos comigo, juntos nessa caminhada, abraçaram comigo esse propósito, né? Porque a partir do momento que vocês estão comigo, que vocês estão compartilhando, vocês estão juntos comigo nessa caminhada. E de que o Senhor Jesus Cristo, ele vem só a abençoar a vida de cada um de vocês mais e mais. Amém? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele conhece a nossa mente. Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Amém? Então, que nós venhamos juntos, né, permanecer firmes nessa caminhada e vamos levar a palavra do Senhor a todas as criaturas deste mundo, nos quatro cantos deste mundo, onde o Senhor nos enviar. Estaremos juntos, né, levando a palavra de Deus. Amém? Agradeço a todos que têm assistido os vídeos, que têm inscrito no canal. Irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal. Muitos estão assistindo os vídeos, mas estão esquecendo de se inscrever no canal. Vocês têm que se inscrever, porque a partir do momento que vocês se inscrevem no canal, né, o YouTube aumenta mais o nosso tempo aqui falando do amor de Jesus. Se inscreva no canal. É fácil, a partir do momento que você abre o vídeo, do lado aí do esquerdo do seu celular tem um sininho preto, e a partir do momento que você tocar nesse sininho, você já se torna inscrito automaticamente. É só isso que você tem que fazer para se inscrever no canal, amém? Glória a Deus. Encontrei algumas pessoas, né, e me disse: ouço assiste os vídeos todos os dias, só que ainda não me inscrevi, porque tem algumas pessoas que sentem, irmãos, essa dificuldade. Enquanto tem uns, né, que conseguem, é de fácil, né, a mexer no celular, mas tem outros que têm essa dificuldade, né? Então, aqueles que têm essa dificuldade, peça aí auxílio ao neto, ao filho, ao vizinho, para se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever, porque a partir do momento que você se inscreve no canal, você já recebe automaticamente os vídeos novos que eu postar, amém? Se inscreva no canal, deixe o seu like aí, né, para que esse vídeo venha chegar a mais e mais pessoas, né, porque o próprio YouTube também, ele envia para outras pessoas o vídeo, amém? Glória a Deus. Então não se esqueça, assiste os vídeos, se inscreva, deixe o seu like, compartilha e vamos juntos nessa caminhada até a volta do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? E se não for assim, que seja feita a vontade de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Gratidão à vida de cada um de vocês, que eu tenho encontrado pessoas que têm aí me apoiado, que têm colocado nos status, no celular. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus, aleluias. E aqueles que nunca se inscreveram, se inscreva. Amém.
E vamos hoje meditar na palavra do Senhor no livro de Átomos. Átomos, livro de Átomos, capítulo 12. Amém? Do primeiro adiante. Já peço a todos que peguem a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus para me acompanhar aqui na leitura, irmãos. É muito importante que vocês me acompanhem. Se você não estiver em casa, não tiver acesso à palavra de Deus, mas quando chegar em casa, pega a palavra do Senhor e leia. Amém? Livro de Átomos, capítulo 12, do versículo 1 adiante. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória, eis-me aqui, Senhor, nesse momento, nesta hora, junto com os irmãos, para entrar na Tua palavra, para meditar, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, preparar o nosso coração, meu Deus, para receber essa semente, meu Deus, que venha dar bons frutos, ó Pai. E, em primeiro lugar, para a nossa vida, Senhor, e em segundo, para aqueles que nós venhamos transmitir a palavra do Senhor. Amém? Que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração. Glória a Deus, aleluias. Amém. Vamos entrar na palavra? Glória a Deus, aleluias. Está escrito: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratarem. Para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Amém, irmãos? Aqui nós vemos, o que Herodes fez no início, aqui da palavra. Herodes, ele, estendeu a mão sobre os discípulos da igreja, sobre alguns membros da igreja, sobre os servos do Senhor, para o quê? Para o maltratar, para maltratar os servos do Senhor Jesus. Matou a Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Glória a Deus, aleluias. Aqui nós vemos a passagem que Pedro é lançado, na prisão, a ordem de Herodes, E Herodes separou, um quarteto, ou seja, o quarto de soldados. 4 soldados, quarteto, Para o quê? Para prender ali a Pedro, para fizesse permanecer Pedro ali na prisão. Então, 4 estavam na prisão com Pedro e 4 estavam à porta da prisão, para que Pedro não viesse a sair ou que ninguém viesse a assaltá-lo. Amém? No versículo 5. Depois, pois, era guardado na prisão, mas Pedro, pois, era guardado na prisão. Versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, ali enquanto Pedro estava sendo aprisionado, enquanto Tiago já tinha sido morto à espada, a ordem do rei Herodes, os irmãos, outros discípulos da igreja, oravam pela vida de Pedro. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, muitos livramentos têm sido feitos por Deus na nossa vida, porque muitas são as orações de pessoas, para a nossa vida, seja uma mãe, um pai, um familiar. Não importa, irmãos, o que a palavra que nos revela é que a oração faz efeito quando nós clamamos a Deus.
quando nós buscamos ao Senhor Jesus. É por isso que é importante que nós nunca venhamos esquecer dessa aliança com Deus, de estarmos presentes diante de Deus orando, porque a oração não pode ser cessada. Nós temos que orar sem cessar. Todos os dias na nossa vida nós temos que orar. Nós temos que fazer essa oração pelo menos 3 vezes ao dia. O nosso corpo físico não precisa de alimento para se manter de pé? Nós tomamos café da manhã, as principais refeições, café da manhã, almoço e janta. Por quê? Porque é preciso para que o nosso corpo físico permaneça de pé, né, com saúde. Da mesma forma é o nosso espiritual, a nossa alma. Nós precisamos alimentar a nossa alma através da oração, através da palavra de Deus, né? Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, eu particularmente, o principal, vencer o quê? Primeiro, o meu espiritual, né? A minha alma. Eu tenho que alimentar a minha alma primeiro, para que depois eu venha que alimentar o meu físico. Esse é a minha rotina, né? E que os irmãos venham pegar essa dica também para vocês. Faça uma comparação aí na vida de vocês. O meu físico precisa de alimentar 3 vezes ao dia. A minha alma também necessita de alimentar, de ser alimentada. Como eu faço isso, pastora Valquíria? Como eu faço? Todos os dias da sua vida, né, que você acordar, que o Senhor Jesus Cristo lhe permite dormir, acordar e levantar, pega a palavra do Senhor, a Bíblia, abra no capítulo, no versículo, no livro e leia a palavra do Senhor. Ali você está alimentando a sua alma. Quando for à tarde, da mesma forma. Quando for deitar, dormir, da mesma forma. Se você não consegue ler o capítulo por inteiro, escolha um livro da Bíblia e lê um versículo. E assim, né, vai se fazendo a sua rotina espiritual com Deus. E vai chegar um momento que você já não vai conseguir mais, né, deixar de ler a palavra do Senhor. E você vai estar o quê? Firme e forte na presença de Deus. Faça isso todos os dias da sua vida. E tudo na sua vida vai mudar. Você mesmo vai ser transformado que você não vai nem perceber a transformação. Porque a palavra de Deus, ela faz a transformação. Jesus, ele faz a transformação na nossa vida através da palavra. Glória a Deus, aleluias. Amém? Então, os discípulos, né? Os irmãos ali em Cristo Jesus, ali com Pedro, enquanto Pedro estava ali colocado naquela prisão, eles fizeram o quê? Eles se juntaram em oração pela vida de Pedro. Glória a Deus, aleluias. Para que Deus viesse o quê? A cuidar ali de Pedro. Então eles foram ali quem? Intercessores, né, de Pedro. Então, se hoje, eu digo particularmente, né, que hoje, se eu hoje estou com fôlego de vida, é porque o Senhor levantou alguém para orar pela minha vida. Glória a Deus, aleluias. Então, eu sou um fruto de oração. Nós estamos de pé até hoje porque somos fruto de oração. Por quê? Porque alguém orou pela nossa vida. Alguém nos apresentou a Deus. Então, nós estamos de pé porque assim o Senhor tem permitido até o dia de hoje. Aleluias, glória a Deus. Então, os irmãos permaneceram ali orando pela vida de Pedro. Aleluia, glória a Deus, né? Versículo 5, vamos retornar à leitura. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta
guardava a prisão. Amém? Pedro estava ali dormindo entre 2 soldados e preso a 2 cadeias, ou seja, a 2 correntes, né? Além de estar ali sendo vigiado por 2 soldados, Pedro ainda estava preso a 2 correntes, né? Aos seus pés. Pedro estava preso a essas 2 correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, 2 soldados estavam ali, né? Pedro dormindo, e 2 soldados estavam ali ao lado dele, vigiando. Pedro estava preso a 2 correntes, e os outros soldados estavam à porta da prisão, guardando também, né, a Pedro. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias, ou seja, caíram ali das mãos as correntes que o aprisionavam. Amém? Glória a Deus. Então, Deus enviou um anjo, né, para despertar ali a Pedro. Então, Deus, né, nós vemos aqui que Pedro era o quê? Discípulo do Senhor, apóstolo do Senhor. Pedro escolheu servir ao Senhor Espírito em verdade. Pedro escolheu o quê? A evangelizar, a falar do amor de Jesus, a levar a verdade. Então nós, irmãos, quando fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida da nossa vida. Irmãos, é tão bom você ter a certeza de que o amanhã só pertence a Deus e que você sabe que você está guardado por Deus. Os minutos, os instantes da nossa vida pertencem a Deus. E é tão bom quando você tem essa certeza que você está guardado por Deus. Mas, pastora, como assim a certeza? Como eu vou ter a certeza que estou sendo guardado por Deus? Quando você faz a vontade de Deus. Quando você procura servir o Espírito em verdade. Quando você escolhe ser servo do Senhor. Quando você deixa Jesus ser o seu Salvador. Amém? Quando você busca, né, fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então você tem essa certeza, essa firmeza, né, que Deus, Ele cuida não só de você, como também da sua família. Quando você ora a Deus para guardar a sua família. O que aconteceu com Pedro aqui? Quando Pedro estava preso, os irmãos, né, de Pedro, os discípulos, os servos do Senhor estavam aqui, orando a Deus pela vida de Pedro. E o que Deus fez aqui? Enviou um anjo àquela prisão, onde estava tão guardada aquela prisão, para que não houvesse o que? A soltura de Pedro, para que Pedro não fugisse. Tinha quatro soldados dentro da prisão e 4 soldados fora da prisão. Pedro dormia entre 2 soldados e Pedro estava ainda acorrentado por 2 correntes. Então, né, ele estava ali o tempo todo para que evitasse que Pedro fugisse ou que alguém viesse assaltar Pedro. Mas olha só o que Deus, Ele faz, glória a Deus, aleluia, na vida dos seus, ou o que Deus, Ele faz na vida daquele que realmente busca agradar ao Senhor. O Senhor enviou um anjo, despertando Pedro ali enquanto ele dormia, para que Pedro que se levantasse depressa, né? Porque, irmãos, aqueles que dormem, acorda, desperta. Eu falo hoje, na nossa vida hoje. Não é mais tempo de dormir, não é mais tempo de cochilar, não é mais tempo de perder tempo. Desperta, acorda, porque a volta do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos. Não vamos mais dormir, vamos acordar, vamos escolher servir a Jesus Cristo.
em espírito e verdade. Vamos fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluias. Porque o Senhor, tem esperado, Ele tem tido misericórdia, né, de almas, para que venha se arrepender, né, e venha viver o extraordinário com Jesus. Venha ter a vida eterna. Porque a vida eterna não é essa desse mundo, esse mundo aqui é do maligno. A vida eterna é com Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Acorda, desperta, porque o Senhor tem enviado anjos e anjos, profetas, discípulos dele, para nos levar a palavra, para nos evangelizar, para nos ensinar, para nos acordar. E muitos, infelizmente, têm ignorado esses anjos do Senhor, esses servos do Senhor. Muitos têm ignorado, muitos têm feito anarquia, muitos têm feito piada, muitos têm feito canto de boca, muitos têm se irado contra nós mesmos que têm trazido a palavra de Deus. Irmãos, não faça isso, porque enquanto você se ira com nós, a ira maior Deus está irando contra você. Glória a Deus, aleluias. Porque aqueles que realmente servem o Senhor Espírito em verdade, né? O Senhor tem se levantado, né, para acordar aqueles que dormem através da palavra de Deus. E é o que nós temos feito aqui. Muitos aí, não só eu, mas muitos têm aí seus canais, né? Homens e mulheres de Deus, nas igrejas, nos ministérios, nas rádios, nas redes sociais. Deus tem enviado muitos anjos do Senhor com a palavra de Deus para despertar aqueles que dormem. E eu falo, acorda, acorda, porque não é mais tempo de dormir. Nós não temos esse tempo de dormir. É tempo de acordar para a realidade, para a verdade. Não ignorar, mas sim acordar. Amém? Glória a Deus. Porque se até agora Jesus ele não voltou, é porque ele tem tido misericórdia ainda daqueles que estão dormindo ou daqueles que estão ignorando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, ou seja, as correntes. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, sacode o pó das suas sandálias. Calça suas sandálias, né? Limpa esse pó da ignorância, esse pó da arrogância, deixa essas coisas erradas, essas práticas erradas, essas iniquidades erradas, esses maus caminhos, glória a Deus, aleluias, e venha servir a Deus. Vamos fazer a vontade do Senhor, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus tem tido tanta misericórdia de nós, né? Para salvar, para nos salvar. E infelizmente muitos estão dormindo. Glória a Deus, aleluias. Voltando para a palavra. E saindo, versículo 9, e saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Nós vemos que aquilo ali foi tão lindo, né? Foi algo tão assim, tão de Deus, né? Que nem Pedro ali, que estava acontecendo ali com ele, aquele agir do Senhor, nem ele estava acreditando no que estava acontecendo, né? No agir de Deus ali na vida dele, nem Pedro estava acreditando. Ele estava pensando que seria uma visão, né? Ele estava pensando que era a visão que nós vemos aqui na palavra.
E saindo, versículo 9, e saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Então, Pedro ali, né, saindo ali da prisão, ele vendo ali que as correntes tinham sido soltas de suas mãos, que os soldados ali não estavam, não tinham visto, né, a sua saída, que permaneceu ali ao lado dele, os soldados não estavam vendo que ele estava sendo solto e que ele estava saindo. Então ele não estava acreditando ali no agir do Senhor através do anjo na vida dele, porque ele pensava que era o que? Uma visão, né? No versículo 10, e quando passar a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, quando nós escolhemos, né, fazer a vontade de Deus, servir a Jesus Cristo em espírito e em verdade, não tem ferrolhos, não tem porta de ferro que impeça o agir do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Porque nós somos filhos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E quem é esse pai que não cuida de seus filhos? Que nós mesmos, seres humanos, né? Nós cuidamos, nós damos o melhor para nossos filhos. Imagine Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você escolhe agradar o Senhor, a fazer a vontade dele, Deus ele faz o extraordinário na nossa vida, que às vezes aos olhos ali nós estamos vendo e não estamos acreditando. Aconteceu mesmo comigo? Acontece, porque Jesus é real, porque Deus é real. Esse mesmo Deus que fez essa maravilha, que enviou esse anjo na vida de Pedro, soltando ele daquela cadeia, que aos olhos humanos, né? Aos olhos humanos seria impossível ele sair dali, porque estava guardado por 8 guardas, estava dentro de uma prisão, estava acorrentado, né? Como Pedro poderia fazer aquilo ali? Como Pedro poderia sair por si só? Jamais ele iria sair, a não ser que houvesse o agir do Senhor. E Jesus ele faz assim na nossa vida, né? Nem nós mesmos às vezes não entendemos o agir do Senhor, mas ele faz acontecer. E esse mesmo Deus que fez esse extraordinário na vida de Pedro é o mesmo Deus de hoje que cuida de nós, que nunca mudou e que nunca mudará. Cabe a nós escolher servir Ele em espírito e em verdade. Fazer a vontade de Deus. Buscar agradar o Senhor realmente, né? Aí Ele sim, Ele faz acontecer. Glória a Deus. E não há porta de ferro, não há ferrolhos que impeça. Não há inimigos, não há levantes, né, que impeça o agir do Senhor na nossa vida. A não ser nós mesmos, quando nós não fazemos aquilo que agrada a Ele. Amém? Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é amor. Mas Deus também Ele é justiça, né? Ele não vai dar o errado por certo, nem o certo pelo errado. Certo é certo, errado é errado. Da mesma forma, não há pecado grande nem pecado pequeno aos olhos de Deus. Se é pecado, pode ser do tamanho de uma semente de mostarda, é pecado. Tem que ser renunciado. Amém? Para agradar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra. Versículo 10. Vamos voltar ao versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Glória a Deus, aleluia, porque a obra ali do Senhor estava cumprida na vida de Pedro, né? Então, o agir do Senhor ali foi o quê? Foi ter tirado Pedro debaixo, né, da mão de Herodes, que tentava contra a sua vida. Foi ter soltado Pedro ali daquela prisão, ter tirado Pedro ali de dentro daquela prisão.
Então, se cumpriu até aqui, né, o querer do Senhor na vida de Pedro, né? O plano do Senhor, o agir do Senhor. Então, por isso que o anjo que se apartou dele. Aleluias. O anjo se apartou dele, mas Deus ainda continuava com os seus apóstolos, com os seus discípulos e continua até hoje, né, na nossa vida, porque nós estamos aqui sendo o quê? Apóstolos do Senhor, sendo discípulos do Senhor. Amém? Porque nós seguimos a Jesus Cristo. Nós servimos a Deus. Então, nós aqui, até o dia de hoje, estamos sendo também esses discípulos, esses apóstolos, esses seguidores do Senhor. Amém? E versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus, aleluias. Então, a partir do momento, né, que Pedro ali foi até lá fora, né, apartou dele o anjo, e Pedro, né, ele despertou, ele acordou, ele viu ali naquele momento que realmente, perdão, não era uma visão, mas sim que verdadeiramente o Senhor estava agindo na vida dele através do anjo. E que realmente, né, era verdade, tudo aquilo que os olhos dele estavam vendo. Não era visão, era realmente verdade, verdadeiramente verdade, né? Glória a Deus, aleluias. E disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Glória a Deus, aleluias. Ali os irmãos permaneciam em oração, né? Pela a vida de Pedro, né? Que estava ali debaixo da mão de Herodes. Então eles estavam ali ainda orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos que aquela menina, ela ficou tão anestesiada, tão alegre, tão feliz, quando ouviu a voz de Pedro, porque ali ela viu que Pedro não estava mais preso, que Pedro não tinha sido o quê? Morto. Né? Então ela ficou tão feliz de ouvir a voz de Pedro, né, que ela nem abriu a porta, mas ela correu para anunciar a boa nova, para anunciar a notícia boa, né, aos que estavam ali o quê? Glória a Deus, aleluia. Ao que estavam orando a ele, né, orando a Deus, perdão, que estavam orando a Deus, né? E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, versículo 15, e disseram-lhe, está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E dizia é o seu anjo. Glória a Deus, aleluias. Então os irmãos ali, né, disseram, essa menina não está certa. Essa menina não está certa. Como é que Pedro está batendo na porta se Pedro está preso, né? Se Herodes está tramando, irá matar Pedro, né? Pedro está preso. Como é que Pedro está batendo na porta? Então, nem eles não acreditaram no que a menina levaram ali a anunciar a eles. Glória a Deus, aleluias, né? E aí, o que eles disseram? Glória a Deus, aleluias. Que é o quê? Que era um anjo, que não era Pedro. Mas, né? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus, aleluias. Então, eles não acreditaram, né, que era Pedro. Mas quando eles abriram a porta, que viram, ficaram o quê? Espantados, né, que realmente era Pedro que estava ali. Eles não estavam entendendo como Pedro estava ali batendo, como Pedro estava ali batendo na porta. E como eles abriram, que viram que realmente era Pedro, eles não estavam acreditando que era Pedro ali que estava na frente daquela porta, na frente deles, né? E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem.
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Glória a Deus, aleluias. Então ele o quê? Ele acenou ali para que eles não o quê? Não se espantassem, não continuassem falando que é alto. Por quê? Porque ele ali tinha sido o quê? Livre pelo anjo, né? Para que aquilo ali não viesse, né? A outras pessoas a descobrir que era ele, que ele estava ali realmente. Amém? E versículo 17. Versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco, né? Olha só. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Então, quando aqueles soldados despertaram, né? E viram que Pedro não estava mais ali no meio deles, né? Houve não pouco, mas muito alvoroço, muito questionamento, né? Muito espanto. O que aconteceu? Para onde ele foi? Ele estava aqui em nossa frente, ele estava aqui sendo guardado, ele estava preso com tantos soldados. O que aconteceu com Pedro? Aonde Pedro foi? Como ele saiu? Né? Então ficou esse alvoroço e entre eles não estavam entendendo o que tinha acontecido. Mas nós que estamos lendo a palavra aqui, nós entendemos que Deus ele faz dessa forma na nossa vida. Às vezes hoje, irmãos, nós trazemos para a nossa vida hoje, Deus ele age na nossa vida que nós não entendemos o agir do Senhor. Né? Às vezes a gente pede algo e aquilo a gente não recebe, mas é porque a gente não sabe o que Deus ele quer de melhor para a nossa vida. Então a gente não entende. Aí, em vez da gente murmurar, a gente tem que glorificar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, não reclamar. Né? Vamos agradecer a Deus por tudo, porque aquilo que muitas vezes nós queremos não é o que Deus ele quer para nós. Porque aquilo ali pode não fazer bem para nós mesmos. Né? Então Deus ele não concede aquilo que irá nos fazer mal, porque Deus ele nos ama. Amém? Então, da mesma forma que esses soldados ficaram aqui espantados, sem entender, né, o que tinha acontecido, muitas vezes nós também hoje não entendemos. Mas Deus ele só faz o que é melhor para nós. Amém? Glória a Deus. E quando Herodes, né? E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição, os guarda, mandou justiçar. E partindo da Judéia para Cesárea, ficou ali. Então Herodes, né, procurou Pedro, né, mas não o achou. Então ele fez muitas perguntas aos soldados, como assim Pedro não está aqui? Como Pedro fugiu? Para onde Pedro foi? Com tantos soldados, 4 soldados fora, 4 soldados dentro da prisão, Pedro acorrentado, como Pedro não está? Para onde ele foi? Como ele saiu? Como ele fugiu? Né? Então ele quis o que? Ele julgou, né, aqueles soldados, né? Então ele fez, né, a acusações àqueles soldados, né, e justiça, né, sobre os soldados, porque eles não deram conta, eles não souberam explicar, né, o que tinha acontecido com Pedro. Versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei, né? Então esse povo aqui, né, eles pediam paz, né, ao rei Herodes, né? Por quê? Porque eles eram abastecidos pelo país, né? Eles eram abastecidos pelo rei Herodes, pelo país de Herodes, né? No versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem, né? Então aquele povo exclamava, né?
com grande voz, né? Com a voz de Deus e não de homem. Glória a Deus, aleluia. E no mesmo instante, né? Feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ai daqueles que tocam na menina dos olhos do Senhor. Ai daqueles, porque o rei Herodes, ele tocou na vida de Tiago, quis tocar na vida de Pedro, né? Maltratar os discípulos do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Mas ele nem imaginava o poder do Deus que os discípulos, que os apóstolos do Senhor serviam. Então eu digo, ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Nós temos que pensar muito, muito mesmo, antes de falar daqueles que servem ao Senhor, daqueles que buscam o Senhor, que tem aliança com Deus, que o servem em espírito e em verdade. Irmãos, nós não temos que criticar aqueles que pregam a palavra do Senhor. Se você sabe que alguém prega a palavra do Senhor, mas se você viu uma falha nele, não se preocupa, não critica, não fala nada. Porque Deus está vendo todas as coisas, né? Então, cada um de nós iremos prestar conta com Deus no dia do juízo final. Nós iremos prestar conta com Deus, né? Então, Deus irá cobrar de cada um de nós as nossas obras, ou que sejam boas, ou que sejam más. Mas não é meu direito e nem direito de ninguém apontar o erro do outro. Amém? Olha só essa posição. Quando nós apontamos para alguém, olha só como é que fica, né? Ó, nós apontamos, amém? Aqui é como se não fosse o que apontar. Nós estamos apontando. Apontamos o erro do irmão, né? Apontamos. Três aqui está apontando para nós, amém? Enquanto você preocupa em apontar o erro dos outros, tem 3 aqui, Pai, Filho e Espírito Santo apontando para nós. E aqui, para cima, para Deus. Somente Deus, né, pode, né, somente Deus pode acusar, porque Deus, ele é juiz. Somente Deus tem esse poder, né, de acusar aquele que erra, aquele que pratica as coisas erradas. Somente Ele. Nós que apontamos os outros, temos 3 apontados para nós, que nós não devemos apontar ninguém. Nós não devemos querer roubar o lugar que é de Deus, porque Deus irá cobrar de nós as nossas obras, né? Somente Ele irá cobrar de nós as nossas obras. Então, nós temos que pensar bem, né, antes de querer apontar o erro dos outros. Porque Deus também, ele não se agrada daquele que acusa o próximo, que aponta o erro do próximo. Que nós venhamos, né, nos avaliar o nosso eu, para que nós venhamos fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. E no versículo 23, né? No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória de Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então aqui, Herodes, né? Ele não impediu, né, do evangelho do Senhor continuar a ser pregado. Glória a Deus, aleluia. E é o mesmo hoje, né? Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida.
nem mesmo os nossos inimigos, nem os nossos adversários, nem os nossos perseguidores. Porque o Deus que nós servimos é maior e o agir de Deus ninguém tem o poder de impedir. Amém? Herodes tinha todo o poder, né? Se achou no poder porque era rei, né? E tinha autoridades, mas a autoridade maior na nossa vida vem de Deus, e Deus é quem tem autoridade sobre a nossa vida, e a autoridade dele não é impedida, não tem ninguém que impeça na nossa vida. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória, entrego, meu Deus, nesse momento, nesta hora, cada pessoa que aqui está, Senhor, ouvindo a Tua palavra, que venha ser edificado, que venha ser transformado, que venha ser convertido para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Que venha, meu Deus, entregar a sua vida para o Senhor, meu Deus, e que venha fazer a Tua vontade, Jesus. Caia por terra toda prisão, toda cadeia, meu Pai, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de enfermidades, vida profissional, vida sentimental, vida familiar, vida profissional, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, tomando em tuas mãos, meu Pai, cada um, meu Pai, na mão, nas tuas mãos, que o Senhor venha fazer o agir do Senhor acontecer na vida de cada um, meu Pai, e que ninguém impeça, que ninguém, aqueles que se levantar contra a vida deles, irão levantar para cair, porque maior é o Senhor na vida de cada um deles, meu Deus, que o Senhor venha visitando cada coração, quebrantando o coração duro, o coração de pedra, arrancando tudo aquilo que tem atado, que tem impedido o agir do Senhor na vida de cada um. Amém. Glória a Deus, aleluias. Obrigada a todos, né? Gratidão pela vida de todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando, que estão deixando o seu like. Amém? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém.